Boa noite a todos. E, antes de qualquer coisa, quero me desculpar por não poder estar aí presente, né, com vocês. É muito importante esse momento da palestra, esse momento do conversar com vocês. Hoje, conversando aqui com o nosso grupo do Evangelho do Lar, nós falamos, e o Edson ressaltou, a importância de cada pessoa, de cada trabalhador, enfim, de cada criatura que vai ao NAEFA, se estar preparado e estar congraçado de uma maneira única com Jesus, com Deus, para que a espiritualidade maior fortaleça a nossa casa, fortaleça o NAEFA, assim como fortaleça a casa de cada um que está participando. E eu fiquei pensando na responsabilidade do palestrante. Eu faço parte desse grupo de trabalhadores. E quero dizer para vocês que o tema de hoje é tão importante, e foi tão importante na minha vida, como será de qualquer um que o faça, que se entre todos vocês, um que seja, depois da palestra, se sentir fortalecido para começar o Evangelho em casa, eu terei ganho uma grande luz no plano espiritual, porque é de uma grande responsabilidade quem fala, fazer com que os corações de quem nos ouve se compenetrem da importância daquilo que se está falando. Evangelho no Lar, para mim, não é uma dissertação, não é uma preleção. Evangelho no Lar, para nós, tanto eu como Vanderlei, há mais de 30 anos, representa uma vivência espiritual. Eu devo muito ao Evangelho no Lar. Então, sem mais delongas, pedindo desculpa a vocês por estar aqui tão longe, mas o motivo foi válido para mim. Vamos dar início à nossa conversação de hoje. Há uma história contada por Neio Lúcio no livro Jesus no Lar. E ele diz assim: numa noite de muito luar, de muitas estrelas, uma noite gostosa, de temperatura amena, Jesus estava, vamos dizer assim, hospedado na casa de Pedro. Foi um momento em que Jesus estava escolhendo os seus discípulos. E Pedro e André, seu irmão, foram os primeiros que Jesus chamou para o seu trabalho, para trabalhar, para vivenciar a Boa Nova. E Jesus estava hospedado na casa, então, de Simão Pedro, e estava havendo um congraçamento, ou seja, onde Jesus estava, sempre ocorriam muitas pessoas para ouvir. Naquele momento, ele ainda não era assim extremamente conhecido por causa de seus milagres, né? Mas Pedro e André já estavam fazendo parte do seu agrupamento. E a família de Simão Pedro, mulher, a sogra, parentes, vizinhos que estavam ali,
foram até a casa de Pedro para ver Jesus, para conhecer um mestre que já se comentava na época. E a mesa vamos dizer assim, de jantar, de comer na choupana simples de Pedro, havia sido oferecido uma boa alimentação. O pão que as mulheres haviam feito, né? Vinho que vizinhos produziam no seu próprio fundo de quintal, peixe que fazia parte da alimentação e da própria vida de Simão Pedro e André, né? E estavam todos ali se alimentando, comeram, conversaram, se alimentaram bem, e terminada a refeição, começou-se aquilo que acontece normalmente em nossa casa, um bate-papo, uma conversação. E Jesus observando tudo. E nessa conversação, a palestra, a conversa das pessoas que ali estavam, não era assim palestra, não era conversa desagradável, no sentido de discussão, ou no sentido de um palavrório mais baixo, mas era uma conversa inútil, boba, onde um fala do vizinho daqui, o outro comentava dos problemas de Roma, que cobrava impostos, outros como poderia fazer para se livrar dos impostos de Roma, enfim, uma conversa que não trazia nada de proveitoso, apenas conversa. E isso acontece também em nossas casas, quando nós temos reunião. Pois bem, num certo momento, Jesus chamou Pedro, dizendo: Pedro, o que você leva para vender no mercado? Que peixes você leva para vender no mercado? Quando Jesus fez essa pergunta a Pedro, a sala ficou em silêncio. Todo mundo se voltou para Jesus e para Pedro. Jesus, numa voz suave, mas firme, fez a indagação a Pedro. E Pedro prontamente respondeu: eu levo o melhor dos peixes que eu recolho, porque eles vão me dar mais recursos, né? Mais moedas, e isso vai me ajudar, né? Em casa, no meu serviço, é isso que eu faço. Os peixes que não são tão bons ficam ou para alimentação aqui em casa, ou então para um final onde as pessoas não tenham mais tanto dinheiro e eu vendo por um preço mais barato. Então, Pedro estava explicando a mecânica do seu trabalho e do seu sustento para Jesus. Jesus, ouvindo isso, não ficou contente e perguntou: eu estou vendo aqui alguns vasos, algumas taxas, tá, grandes, onde vocês colocam o azeite, né? Como é que um oleiro faz esses vasos, né? Esses tachos? E Pedro também disse: não, olha, eu tenho um vizinho aqui que é oleiro, dá trabalho, viu, mestre? Precisa-se buscar um barro especial. Esse barro precisa moldar muito bem para haver uma modelação perfeita dos jarros, das ânforas, das telhas. E, além disso, quando vai ao forno, não pode rachar. Então, tem que ser um barro
bom que vai se buscar em determinado lugar aqui nas redondezas. E a pessoa que faz com muito carinho, para que tudo fique bem modelado. Pedro, o seu barco é muito bom. Como é que foi feito esse barco? Ele falou, bom, foi alguém que sabe lidar com a madeira. Foi um tronco que foi cortado, que foi ciselado, que foi lixado, que foi vergado, né? Até se construir um barco. E essa madeira não pode ser qualquer uma, ela não pode encharcar, ela tem que ser leve, né? Então, é trabalhoso lidar com a madeira. Precisa-se de serrote, de diversas ferramentas. E então Jesus disse, Pedro, para que serve essa tua mesa? E apontou para a mesa onde todos tinham se alimentado. E Pedro respondeu, bom, mestre, você viu, é para que a gente possa se alimentar. Aqui nós colocamos a nossa comida e nós nos alimentamos. Se a mesa tem tanta importância na alimentação, por que, após a refeição, não se alimenta também a alma? E Pedro parou. E todos pararam. Então, o que Jesus estava dizendo naquele momento? Que depois de ter sustentado o corpo, o espírito, a alma também precisava ser sustentada. E o que estava acontecendo ali? Uma conversa inútil, uma conversa que não se levava a nada. Então, Jesus convidou a todos para que alimentassem a alma. E pegou um pergaminho que ele havia trazido, recebido de um sacerdote de lá, e começou a ler aquelas informações que ali estava e a explicar. Naquele momento, estava formatado pelo próprio Jesus o primeiro evangelho no lar da terra. É uma história contada por Neio Lúcio e outros historiadores, como o Irmão X e assim por diante. Tamanha é a importância do evangelho no lar. Quando nós comentamos sobre o evangelho, nós estamos falando daquela época de Jesus, onde as pessoas sentavam à volta de uma mesa para conversar. Hoje, nós temos que fazer bonito para que a família, ou mais que dois, se sentem à mesa para uma única refeição. Por quê? Parece que nós estamos... Parece não. Nós estamos sentindo no mundo todo, uma desagregação, uma separação dos seres. E os lares são os primeiros. Em função da TV, em função do celular, em função da internet, dos jogos eletrônicos, e tantas coisas por aí, e até da própria solidão de cada criatura, cada um se coloca num canto de uma casa. Ou mesmo que fiquem à frente de um único aparelho, eles não estão pensando a mesma coisa. As informações que estão sendo dadas pela mídia
atinge cada um de uma forma. Ora, se fala muito, se tem falado muito, em qualquer lugar se fala muito, da chamada, da chamada mudança do nosso planeta. Mas só que a mudança do nosso planeta não é algo que vai acontecer, como alguns falam, está chegando um planeta que vai puxar esse para fora, aquele não, ou mil coisas que se falam sobre esse mundo de transição. Na realidade, a mudança do nosso planeta está em nós. E não se pode mudar alguma coisa sem pesquisar, sem estudar, sem compartilhar. Por isso, o Evangelho, ele é ferramenta importante para que nós possamos fazer a transição no nosso mundo. Porque a transição somos nós. Nós precisamos mudar. No dia da festa de aniversário do NAEFA, o Edson foi muito feliz. Ele fez ele chamou de parafernália, mas ele fez aí uma lâmpada, né, e colocou nessa lâmpada vários papeizinhos, e nesses papeizinhos ele ia puxando cada um deles e falando sobre os vícios do nosso espírito, os vícios da nossa alma. E à medida que esses papeizinhos sendo tirados e ele falando, a luz que estava ali, coberta pelos papéis, ela começou a aumentar, a irradiar. Ou seja, à medida que nos libertamos dos nossos vícios, nós estamos, não digo resplandecendo, mas nós estamos mais abertos às palavras de Jesus. Nós estamos mais abertos às leis de Deus. Vocês já viram no jogo de futebol, por exemplo, quando é de times grandes e acontece à noite ou à tardinha, eu costumo ver uma coisa que me faz pensar muito no Evangelho. Tá? De repente, está aquela semi-escuridão e alguém clica na luz do celular. E aí não demora muito, outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro. E aí você olha e o estádio está todinho iluminado com pequeninos pontos de luz dos celulares das pessoas que estão lá. O Evangelho no lar é muito semelhante. Cada vez que uma casa se predispõe a fazer o Evangelho no lar, é uma luz que se acende. Nesse imenso universo, nessa terra escura, nessa terra cheia de vícios, de maledicências, nós vamos iluminando o caminho nosso, principalmente, e de todos que estão à nossa volta. Então, o Evangelho no lar, ele ilumina, por exemplo, eu moro aqui num prédio, eu moro num prédio de apartamento. Ao fazer o Evangelho no lar, eu ilumino não só a minha casa, mas também o meu prédio. E quando o Evangelho se torna algo muito forte, importante dentro de uma casa, vai iluminar também a rua, vai iluminar o bairro. E chega, pelas nossas vibrações, a iluminar nações e, com certeza,
chega não a iluminar, mas pelo menos a melhorar o estado crítico do nosso planeta. Então, evangelho no lar não é uma coisa que se brinque, é uma coisa séria e uma coisa importante para que nós possamos fazer a nossa evangelização e principalmente da nossa família. Quando fazemos o evangelho no lar, nós adquirimos hábitos para o bem. Como adquirimos hábitos para o bem? De repente, eu não fui muito bem no emprego, aconteceu alguma coisa lá fora, ou aconteceu alguma coisa dentro do meu lar. Ao fazer o evangelho e congraçar, reunir os que moram naquela casa, e se não morar ninguém, morar um só, Jesus está lá presente. Jesus está conosco desde que formamos um pensamento em direção ao plano maior. Então, não importa que seja 1, 2, 10, 20, centenas, milhões, como nós esperamos, Jesus espera de braços abertos que nós caminhemos para Ele. Então, algo não aconteceu muito bem. Chegamos em casa, é dia do Evangelho, sentamos para fazer o Evangelho e não é por acaso, porque não existe acaso, acontece lá uma lição, né, do próprio Evangelho que nos fala sobre perdão, que nos fala sobre amar o próximo, que nos fala sobre a saúde mental e a nossa felicidade interior quando não guardamos rancor. Então, é uma coordenação. Pode ser do filho, do marido, da filha, mas todos ali vão falar sobre alguma coisa encaixada no Evangelho, não é uma conversa fútil, encaixada no Evangelho, sobre aquilo que está acontecendo com os participantes daquela casa. Há uma visita que apareceu em nossa casa, né? Um agrupamento que houve em nossa casa e que não foi lá de acordo com o Evangelho de Jesus. Quando fazemos uma oração em grupo, nós limpamos a nossa casa daqueles espíritos malevolentes que lá ficaram, ou que lá vieram conosco da rua, do trabalho, e nós ajudamos não só esses espíritos a serem encaminhados, cuidados, como também como se estivéssemos limpando as paredes fluídicas do nosso lar. Com isso, nós melhoramos a saúde mental, melhoramos a saúde física, encontramos apoio, porque o que era problema para um se transformou em solução de todos, e ali a família se congraça. Se congraça, e o que é mais importante, encontra caminhos para resolver problemas que estão lá fora, que estão na vida. É o filho que vai começar a entender melhor o que é a escola, é a filha que não vai se envolver com amizades não tão boas, é o marido que vai ser mais presente, é a mulher que vai ser mais paciente. Tudo isso o Evangelho faz. E eu digo com toda certeza, eu ponho a minha mão no fogo. O Evangelho, olha, toda quarta-feira nós fazemos o Evangelho no lar, tá?
Segunda-feira eu faço o nosso evangelho, tá? Porque isso há mais de 30 anos nós fazemos. Então, já está cristalizado em nossa mente, tá? Quarta-feira começou com a pandemia. O Edson era nosso conhecido e nós começamos, junto com o Edson e outros que hoje, inclusive, fazem parte aí dos trabalhadores do NAEFA, a desenvolver o evangelho online. E isso foi nos prendendo e nos unindo de tal forma que tanto eu como o Vanderlei temos um carinho muito especial pelas pessoas que aí estão, porque começamos esse congraçamento lá em 2000, tá? Como temos assim uma convivência até daquilo que nos afeta. Hoje, o Evangelho no Lar acontece, o estudo acontece às quartas-feiras, às 15 horas. O Vanderlei coloca, e o Edson também coloca, nesses sites do NAEFA, o link, é link que se chama, né? O link. Eu não conheço muito esse negócio de internet, tá? Sou meio, tá? Mas temos uma colega hoje que mora em Portugal, e ela está aqui nos ouvindo, né? Dá um tchauzinho para ele saber. A Célia fazia parte desse grupo, e ainda hoje faz parte, tá? Ela é mais entendida que eu, porque lá de Portugal ela que entra, aqui quem entra é o Vanderlei. Mas é só você apertar o link e nós estamos juntos. Os primeiros minutos é aquele congraçamento. É como se eu estivesse indo na casa da Célia, é como se a Yara tivesse vindo na minha casa. Aqui a gente pergunta como está você, como está a sua saúde, o que está chovendo hoje, está com calor amanhã. É uma união, que não é mais uma união de corpo, é uma união de espírito. Eu tenho certeza que o dia que nós desencarnarmos, no plano espiritual, a gente vai se encontrar para conversar, porque já formamos esse vínculo. Então, eu sou pela Célia, a Célia é por mim. Eu sou pela Maria Tereza, a Maria Tereza é pelo Vanderlei, é por mim. Formou essa família. Isso é a importância do Evangelho. E é uma pena que, embora esses links estejam todas as quartas-feiras dispostos para todo mundo, e nós tenhamos apenas, não apenas, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 participantes. Olha que pérola nós temos à nossa disposição, sem sair de casa. E nós não participamos. E nós não vamos em frente. Nem que fosse para congraçar, para comentar. Esse Evangelho no Lar está para se encerrar no dia 18, aproximadamente, de dezembro. Tá? Ainda é tempo. Ainda é tempo de participar, de ver como fazemos, de ouvir o que comentamos. Aqui ninguém sabe mais que o outro. Eu posso estar falando para vocês, mas na hora do Evangelho tem uma porção de coisas que eu aprendo e reflito, como comentei no início da palestra, da minha responsabilidade perante, como trabalhadora dessa casa, perante o plano maior. Eu gostaria imensamente que, ou até 18 de dezembro, nós tivéssemos mais incorporações nesse nosso Evangelho. Ou então, estamos até já pensando
na mudança de um horário, pensando na Célia também, que tem uma diferença de fuso horário muito grande, para começarmos o ano de 2025. Eu encerro aqui a nossa conversação, lembrando a vocês o seguinte: fazer o Evangelho é muito simples. Se não quiser participar do nosso, infelizmente, mas pode ser feito em casa. Simplesmente você sozinho, ou você, seu marido ou sua esposa, você e seus filhos, se for possível, se reúnam marcando um dia e um horário que for melhor para vocês. Aquilo que for melhor para a família. Tá? E ali se faz uma prece, como vocês ouviram o Vanderlei fazer, uma prece simples. Ah, eu não sei fazer. Pai Nosso. Pai Nosso é uma prece dominical dita por Jesus. Faz o Pai Nosso. Abre uma página do Evangelho, ou até, o Edson ainda há pouco falou desses, vou dizer assim, desses santinhos, dessas mensagens que são colocadas aí. Uma dessas mensagens pode fazer parte como oração. O Evangelho segundo o Espiritismo é recomendado por nós espíritas porque se fala no início de cada lição, se fala aquilo que Jesus falou em sua época. Nem sempre dá para se entender, porque aquela época é aquela época, a nossa é a nossa. Tá? Mas, independente dessa linguagem, Kardec explica depois o que significou aquela lição à luz da espiritualidade maior. E a sua linguagem é simples, dá para entender. Então, feito isso, aí vem a vibração que vocês vão ouvir ainda há pouco, onde se pede pela nossa casa, se pede pela nossa família, se pede pelo nosso país, pelo nosso planeta, né? Se pede pela nossa saúde. Enfim, é uma petição total. Mas Deus é Deus. Deus é nosso Pai. Jesus é nosso irmão maior. Ele sabe e está lá para nos ajudar, assim como a imensidão de espíritos trabalhadores do Cristo que está para ajudar a humanidade. Se não fosse eles, que seria de nós? E, finalmente, uma prece final. A leitura do Evangelho, e há sempre aquela... O que se achou, o que se entendeu desse trecho? Ah, eu não achei nada. Será mesmo? Faça um pouquinho de silêncio. De repente, alguém vai falar, olha, eu entendi assim, eu entendi assado. O importante, gente, é não desanimar. É uma tarefa difícil, porque é uma mudança de hábito. Mas, como diz meu marido, se a gente lava a louça todo dia, se a gente escova os dentes todo dia, se a gente come todos os dias, se a gente precisa dormir todos os dias, por que não orar todos os dias? Não pode ser todos os dias, por causa da nossa vida agitada, pelo menos uma vez por semana. Né? E, como nós dissemos, eu encerro aqui com aquela citação de Jesus, onde dois ou mais, eu colocaria um ou mais, estiverem em meu nome, eu lá estarei com vocês. Força. Boa noite, muito obrigada por me ouvir.